esse é um compromisso que a gente assume aqui, de não fazê-la funcionar pelo menos até o final do ano. Entendi. A obra não pode parar, porque o dinheiro já foi aportado. Isso não foi levado em consideração no início, quando foi autorizado, o fato de ter residências ao lado? Não entendeu-se, pela informação que me chegou, que aquilo ali seria uma coisa, inclusive, até benéfica. Os moradores? Para todo mundo, para o próprio lixo que é produzido ali dentro. Pelo que eu vejo aqui, um flanco aqui de ação. Mas já seria... qual tipo de lixo? É orgânico? Me falaram que era lixo seco, não seria lixo orgânico, e que pelo controle que fariam lá não teria impacto. A informação que me chegou foi essa. Na vizinhança, muito pelo contrário, beneficiaria o todo. Mas eu posso colher mais informações específicas sobre o funcionamento e passar para você. Você já foi até lá? Conhece, né, o local? Conheço. Porque se não é lixo orgânico, se for tipo se é resíduo, né? Vai ser uma composteira ali. Aí vai ter que usar. E já tem um local para isso. triturar. E o inferno do barulho que vai ser, que vai atrapalhar as crianças na escola. Os moradores, é colado na casa dos atrapalhar moradores. a cabeça dos velhinhos que moram ali ao lado, aquele barulho o dia inteiro, a tarde inteira. Quer dizer, eu acho que não é viável também. A gente tem tanto lugar para fazer lixeira, a área é imensa. Ele já tem uma. Já tem uma área de lixo O que a prefeitura orgânico. me informou é que, em termos de logística, aquele local seria o ideal, por conta do acesso dos caminhões. O lixo do Jardim Botânico não é recolhido pela Columbe normalmente. Gente, a próxima escola de criança pequenininha. Mas Ali é creche. Eis a questão, pela avaliação que fizeram, não haveria impacto. Agora, se eu me Porque não é uma lixeira, assim. Eu queria sugerir uma coisa. Brincadeira. A gente vai ficar discutindo e circulando em torno dessa questão. Acho que o Daniel traz uma proposta efetiva. Ele diz o seguinte: eles vão concluir a obra de engenharia e ter um compromisso de não utilização até o final do ano. Até lá, eu acho que seria importante, até porque ele não tem as informações técnicas de como vai funcionar e da decisão que levou a fazer nesse local, de levantar essas informações todas e trazer para a próxima conversa. Acho importante. O que é lá, como é que vai ser, que tipo de impacto, que tipo de lixo, como é que coloca, como é que retira, porque a gente fala a partir de uma situação real. Porque muito provavelmente, para construir aquela obra, o Jardim Botânico teve lá um projetinho, uma nota que embasou a decisão de construir naquele local. Então a minha sugestão é que a gente possa, para a próxima reunião da mesa, trazer essas informações mais técnicas para inclusive ser avaliado e manter essa posição de que não se utiliza o equipamento de compostagem seu. Esse é o nome que vocês estão dando até o final do ano. Mas aí depois do final do ano, depois do final do ano começa a funcionar. E os moradores vão estar morando do lado. Não, mas não. Estou dizendo assim, Durante a negociação. Esse compromisso é importante porque assim, Tem até uma o final parada, do ano né? está garantido. Como a gente não tem informação técnica precisa de que é aquele equipamento, Próxima reunião ele traz e a gente na próxima reunião conversa sobre o que vai ser. A gente vai E aí toma uma avançando a cada decisão mais reunião definitiva. dos encaminhamentos. Só porque senão a gente fica especulando em cima de coisas que não a gente não aconteceu. sabe É uma se garantia é que ou se pelo não menos vai agora a ser. gente pode dar. Isso. A obra continua, a gente não vai fazê-la funcionar ao menos até o final do ano. E até lá a gente vai tentar explicar as razões. Acho que me foram passadas, foram de boca, mas eu acho que é interessante colocar isso no papel para mostrar para todos como é que a coisa vai se processar. Né? Tá bom. Tem uma coisa que assim, essas intervenções do Jardim Botânico dentro do período que era atividade do outro, se intensificou, seja pela direção ou pelo dia a dia dos trabalhadores, se intensificou a partir de uma portaria. Claro que já não estava muito bom, as coisas nunca foram muito boa relação. A partir de uma portaria do Ministério dando a cessão para o Jardim Botânico, inclusive da área onde a comunidade mora. Né? Então, essa portaria, a gente, na última reunião da mesa, lá na Casa Civil, a gente conversando, estava a Nina Belchior, o Gilberto Carvalho, né? Marta, que estava também de puxar nessa época. E a gente fez um pedido, nós, os movimentos populares, fizemos um pedido para a Dil, para a Miriam, que a Miriam reveja essa portaria. Aí ela disse que isso não era uma coisa tão simples assim, né? E que as coisas lá no horto eram muito mais complicadas, porque tinha
mais de 200 ações de despejo que não tinha nada a ver com o Ministério do Planejamento, que aquela história da portaria foi uma obrigatoriedade pelo TCU. Então, assim, me desculpe, mas aí eu queria voltar a um assunto que o nosso que foi embora não tinha falado. Eu acho que a gente acaba não falando realmente a mesma linguagem, porque ou então as pessoas acham que a gente é otário. Ou as pessoas não contam para a Miriam e para a Dilma o que é realmente a situação, entendeu? Para quando a gente vier para um diálogo, todo mundo já esteja sabendo que aqui não tem ninguém bobo, né? O mais bobo aqui passou 2 vezes na fila. Então, ninguém é bobo. Então, dá todas as informações para todo mundo, porque aí a pessoa usa outro argumento e não mais esses que não funcionam mais. Por que não pode mudar a portaria? Qual é o trâmite jurídico burocrático para mudar a portaria? Eu tenho aqui quase nenhum. Né? Agora, tem uma mesa com ministros de peso. Então, por que os ministros de peso não podem dar o veredicto político e dizer vamos correr atrás do administrativo, jurídico e institucional? Então, nós precisamos que esta portaria seja revista no sentido de retirar aquele período de dentro da concessão. Vocês não podem retirar o resultado da comissão interministerial que vocês instituíram, sem ter Ministério da Cidade, sem ter outros ministérios, sem ter Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês não podem retirar aquele período por hora, mas então retirem da portaria para que a gente avance para refazer aquela discussão do período do TCU. Teve uma comissão que estabeleceu o período, o TCU falou só assim, faça-se o período do Jardim Botânico. O TCU não falou, avance com o período para cima da comunidade. Com certeza. O TCU falou, governo, faça o período do Jardim Botânico. Aí o governo se juntou e fez o quê? Pegou Passou o Jardim Botânico e passou o rodo. Essa é a palavra. Foi isso que aconteceu. E aí quando ainda faz uma portaria de sessão do Jardim Botânico, consagrando o primeiro golpe. Então nós estamos pedindo para recuar nessa consagração, para que esse diálogo tenha o mínimo de confiabilidade política, para a gente trabalhar em cima desse primeiro golpe, porque esse primeiro golpe, e desculpem aqui a história, mas esse primeiro golpe, para mim, foi uma orquestra da Globo com o MMA. E aí, para a gente rever isso, para a gente rediscutir isso, é preciso que se segure aqui. Porque a portaria deu um poder para o Jardim Botânico Que nunca teve. Que não teve, e nem todos do Jardim Botânico têm pretensão de ter esse poder todo sobre a comunidade. Ele não tem nem o que fazer na área, porque ele não faz nem o que ele pegou. A gente está pedindo que a gente faça a gestão, todo mundo aqui tem de fazer, primeiro para que as informações sejam clarificadas lá no plano de cima. E segundo, para que a gente trabalhe na reversão dessa portaria sobre a área do outro. Importantíssimo. Eu só queria um pouco também colocar uma questão que é essa portaria de sessão, ela tem 2 aspectos fundamentais. Eu acho que é importante depois vocês darem uma olhadinha, vão ler com calma, a gente vai reler, mas assim, ela separa claramente aquilo que é a área de Jardim Botânico, que hoje já está sob a gestão do Jardim Botânico, e aquilo que é a área que tem uso habitacional. E ela diz o seguinte, na área que tem uso habitacional, é gestão compartilhada. Na área que é só Jardim Botânico, é gestão de Jardim Botânico. Em última instância, isso é o que era para ser, tivesse ou não esse conflito. Ou seja, aquilo que é uso de Jardim Botânico, quem faz a gestão é o próprio Jardim Botânico. Então, talvez a portaria tenha trazido mais conflitos, tenha criado conflitos, e não era essa a intenção. A intenção era clarear aquilo que nunca teve instrumento para estabelecer o que é competência de um e de outro. Mas a gestão compartilhada entre Jardim Botânico é FPU sobre a comunidade. Não. Numa hora de uma Aí é que tá o tensão erro. do conflito. Isso é boa intenção? Ô, Ludinha, eu não estou dizendo que é boa intenção ou que é má intenção. Estou dizendo que teve uma intenção clara na portaria, que era separar as coisas, separar as competências.
está pedindo para rever. Então nós estamos partindo do pressuposto que não está funcionando. Não. Podemos rever. Eu estou dizendo que a intenção da portaria foi deixar as coisas mais claras. Porque desde que o Jardim Botânico tem as funções que ele tem e a comunidade existe, as coisas vinham mais ou menos assim. Não tinha uma portaria que regulamentasse. Vocês estão dizendo que a portaria piorou. Com certeza. É preciso rever? Vamos ver se é possível fazer essa revisão e se isso resolve, porque, no meu entendimento, o conflito é muito mais de uma situação colocada do que o que ter feito na sessão. Mas vamos ver. É que o Jardim Botânico é como se ele fosse eu faço, eu mando e todos obedecem. Tudo bem. Mas é por aí. É uma leitura possível. Mas é por, não, mas é por É aí. brecha, né? Que se encontra advogado e sempre encontra por brecha aí. que ele Mas quer. já era assim, vocês concordam? Não, Só não não era. Só não Não tinha. Claro que era, gente. Não, É que o STU tinha mais voz ativa na época. Tudo bem, eu não queria ficar discutindo isso assim. É que não existia o conflito que hoje existe. O conflito era menor do que o conflito que está Mas é porque o aflorado Jardim hoje. Botânico sempre autorizou as construções. Agora ele está dizendo que não devia. Então, o problema não é a fazer. portaria. Tá difícil. O problema são os conflitos que vieram à tona. Não, Se ele não é. autorizava e hoje Aí o ele diz que não Patrick- pode, aí Não é eu dou toda interessante a que a razão União ao Patrick. autorize, inclusive num dos pleitos, né, daqui do documento da associação que eu li, que a União e não o Jardim Botânico avaliem e autorizem eventuais intervenções, obras, reformas. Não é um dos pleitos esse? Não, isso aí a gente já tinha resolvido na última reunião, não foi? Não, inclusive é como está se processando. Então, nesse ponto específico, eu acho que a portaria dá mais clareza. Hoje quem autoriza é a União na área administrada. Mas quem manda investigar é o Jardim Botânico. Não, quem fiscaliza é a União. Agora o Não, Jardim é o tem Jardim que ter Botânico. conhecimento. Foram na minha casa. Não, lógico. E eu nem comprei material, Tem que ter conhecimento do que está mas eu nem comprei acontecendo ali. material. E o STU vai lá... Mas o a mão ato do de Jardim autorização, Botânico. Você quer que eu pense o quê? quem formula o ato Não, mas ele tá Já falando foi que é resolvido. o já foi. Isso aí já foi na outra, ele não estava E a aí. gente superou isso na reunião passada. Ficou claro, gente, que assim, inclusive a SPU, ela não tem o papel de atestar a obra, de fiscalizar a obra se está correta ou não. Tem uma situação geral, só para o programa do Daniel, tem uma situação geral que é as obras necessárias de manutenção. Todo mundo sabe que não está autorizado obra de ampliação, de embelezamento, então a SPU tem uma atuação restrita a autorizar obras que sejam necessárias para não vir abaixo a casa, para não ter o telhado. E na reunião passada, inclusive, teve uma certa confusão de achar que a prefeitura tinha um papel de atestar se o telhado está bom ou não, se a caixa d'água vai cair ou não. Isso não é papel da SPU, ela não vai fazer isso. Outra coisa, gente, é que assim, de novo, eu insisto na história dessa leitura do conflito. Se fosse numa situação urbana normal, que tem lado a lado, situações que aparentemente não tem convivência possível, exista ou não regulamento, portaria, decreto-lei, o conflito existe. Então não é porque tem uma portaria de sessão que o conflito existe agora. Ele pode ter acirrado, mas não foi ele que criou. Então, às vezes a gente fica mirando numa coisa achando que aquilo resolve e não é aquilo que resolve. Se a gente abolir a portaria amanhã, o conflito vai continuar existindo. A gente pode melhorar? Talvez sim, mas talvez não. Mas o foco não é esse. Falou, Patrick. O que resolve o perímetro é outro. Vamos nós implantar o plano de regularização fundiária. Isso resolve. Isso resolve. Mas você sabe que Isso resolve. este caminho é o caminho mais longo e é isso que a gente está Exato. tentando Então, por trilhar. isso é que a gente está aqui tentando ir catucando nos conflitos, diminuindo os conflitos. Isso. Teve uma coisa que consolidou um conflito e como se fosse hegemônico a posição do Jardim Botânico Entendi. sobre a realidade. Perfeito. Tá bom. É porque se a portaria foi... A questão é que a postura do Jardim Botânico hoje é muito clara, ela se intensificou com relação à comunidade. Se isso foi gerado pelo momento do conflito ou pela portaria, a gente pode fazer essa avaliação, né? Mas que a postura do Jardim Botânico mudou e foi intensificada com relação ao estado de vocês ali. Agora eu acho que o que é importante, rever a portaria, eu acho que é um caminho, enfim, mas eu acho que rever a postura do Jardim Botânico é importante, né? Acho que a gente tentar fazer isso, iniciar hoje, essa análise é importante. Uma postura de mais consenso junto à comunidade, enfim, isso é importante. Ótimo. Eu acho que assim, o Daniel já traz um pouco essa posição, gente, quando ele diz que
tem um compromisso de não utilizar lá o equipamento da lixeira até o final do ano. Isso, para mim, já sinaliza uma disposição de iniciar esse caminho aí de melhorar o diálogo, de melhorar a convivência cotidiana. Isso fica claro. Não, assim, Que ele está avançando. é que A área dele era uma, já está outra, não está avançando. a sessão da área da União para o Jardim Botânico, eu não quero nem discutir, gente. Não, eu só queria saber, não, só para entender. você entender onde eu vou chegar na minha fala. O próprio instrumento da sessão poderia ser suficiente para o Jardim Botânico exercer as atividades que ele sempre exerceu ali. Continua uma área de propriedade da União, a União faz a sessão e a autarquia, o Jardim Botânico, exerce as atividades que tem que exercer. Naquele acórdão do TCU, existem duas determinações, uma de fazer sessão e outra de delimitar, fazer sessão e fazer o E eu gostaria que tanto o Wellington, que é da Secretaria de Direitos Humanos, quanto a Ana Paula do Ministério das Cidades pudessem também fazer uma fala aqui. Acho que são dois atores novos nesse processo que vêm acrescentar aí questões que a gente precisa trazer para essa nossa mesa de diálogo. Mas se puder dar uma palavrinha. Gente, essa experiência que a gente está vivendo agora é super nova por conta dos conflitos fundiários urbanos. O ano passado foi criado por portaria essa nova forma de lidar com alguns conflitos. A ideia não é que essa comissão ela lide com todo e qualquer tipo de conflito Brasil afora, mas principalmente quando envolve a área federal. Nós da STH não temos uma área específica ligada à questão do conflito fundiário urbano. Nós temos a Ouvidoria de Direitos Humanos, que acompanha, em alguns casos, as integrações de posse ou processos de ocupação de terra, ou mesmo para verificar as violações que possam acontecer em todos esses eventos. De nossa parte, nós temos o compromisso de acompanhar todo o processo aqui, no caso do Horto, apoiando a comissão, é uma comissão que a gente recebeu com bastante grado e tem a intenção de colaborar enquanto SDH com os nossos programas e com a nossa ouvidoria com relação à questão do Já me apresentei, sou Ana Paula, trabalho na Secretaria Nacional de Acessibilidade de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Sou representante do Ministério das Cidades chama-se INCEFURB, que é a Comissão Intersetorial de Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, que foi instituída agora em julho, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República. Estou começando a entrar nessa pauta de conflitos. E também estou aqui na mesa conheço o caso aqui, não por ter trabalhado nele diretamente, mas por estar no governo acompanhando indiretamente isso. E a minha participação aqui é na qualidade de representante do Ministério das Cidades. Não estou na Secretaria de Habitação, mas trabalhando junto com a SPU para construir as soluções. Hoje, conheço o caso, mas assim, acho que entrar aqui agora ainda me vejo numa situação de ter que me apropriar um pouco melhor do que está das questões que estão colocadas aqui, para encaminhar dentro do Ministério da Cidade as soluções de habitação. Obrigado, Ana. De qualquer forma, gente, eu acho que assim, acho que a chegada da Secretaria de Direitos Humanos e mais Ministério das Cidades para essa conversa, acho que é bastante, são dois entes, duas instituições bastante apropriadas. Isso acho que é uma questão que durante todo esse processo os próprios moradores, a associação apontaram, né, por que não se participavam dessas discussões a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério das Cidades. Então a instalação da mesa acho que é um momento importante para a gente garantir a participação
das duas instituições que têm bastante convergência com o tema e acho que vão poder contribuir para a gente avançar em algumas questões aqui. Tá? Com relação àquelas questões que vocês trouxeram naquele primeiro documento, a primeira das questões, que é a questão aí a formulação imediata de documento da Presidência da República com pronunciamento sobre a regularização fundiária da comunidade do Horto, estabelecendo prazos com metas a cumprir em benefício de uma solução definitiva para a questão fundiária. Esse talvez seja um ponto central aqui da discussão de vocês, mas é um ponto para o qual assim, a gente fez os encaminhamentos, fiz o encaminhamento lá junto à Secretaria do Patrimônio da União e junto ao Ministério, e nós estamos aguardando ainda algum posicionamento mais, não digo definitivo, mas alguma análise, algum comando vindo das outras esferas. Né? São 3 ministérios, no mínimo, envolvidos diretamente nessa questão, estão envolvidos, né? Desde o início, que é Planejamento, mais Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia Geral da União. Então, com relação a isso, feitos os encaminhamentos, a gente precisa aguardar algum posicionamento, algum comando vindo aí das esferas de comando desse ministério. Relacionado com isso, também a criação daquele grupo de trabalho que vocês mencionaram, que vem do bojo do mesmo comando, né? Como é que o governo vai demandar que a gente atue a partir tanto do pedido da revisão, como vocês colocaram aqui, né, sobre a regularização, e a criação desse grupo de trabalho. Com relação às obras, isso foi assim, tomou um tempo bastante grande dentro da nossa reunião, das questões que estão interferindo cotidianamente na vida dos moradores, a gente traz uma proposta que é, a partir daquelas indicações que vocês já fizeram na reunião passada e de um documento que vocês nos apresentariam, da SPU, juntamente com o Jardim Botânico, fazer as vistorias nesses locais específicos, porque eu lembro que tinha várias situações, né? Desde a situação lá do local da lixeira, da compostagem, a questão de rede de esgoto, acho que era na padaria, a questão do uso lá do espaço Tom Jobim, da escola de samba. Então a proposta que a gente está fazendo é que tanto a SPU e o Jardim Botânico se organizem para poder fazer as vistorias, fazer a identificação desses pontos que estão causando aí transtornos, seja nas atividades cotidianas do Jardim Botânico, seja no cotidiano dos moradores. Certo? Então, o Eduardo e o Daniel vão combinar como é que eles vão fazer isso ao longo dessa semana. Isso, tá? Mas vamos se organizar. Daniel, a gente vai se organizar para fazer junto essas vistorias. Deve começar daqui a 15 dias. Estou com uma semana um pouco complicada essa agora, e aí eu saio de férias e vou estar em Brasília na próxima semana. E aí, voltando, deve começar a partir da terça-feira, dia 23, né? Uma data essa semana aí, no final de setembro. Pelos principais problemas que foram relatados na última reunião, né, que vocês ficaram até de apresentar de forma mais sistematizada para a gente e para o pessoal do Jardim Botânico. Daniel, você acha que dá para a gente fazer isso sem problema? Quando a gente pode sim comparecer e fazer essa vistoria para ter uma visão interinstitucional. Né? Pode. Eu acho que tem um assunto assim que a gente tem que pautar nessa reunião, que é a remoção que está para acontecer, que era no prazo de 20 dias, né, sendo que já tem mais ou menos uns 10 dias que a família foi notificada
e essa família corre o risco de dentro desses 20 dias, a partir desses 20 dias, ter a sua casa demolida com tudo que tem dentro, sem ter para onde ir. Então a gente acha que nós temos que discutir, né, essa situação aqui e sair daqui com uma solução, porque nessa situação está havendo uma disparidade aí, né, de tratamento, não é? Na medida que dentro do mesmo terreno, da mesma área, tem uma família que foi beneficiada, né, há algum tempo, alguns anos, pelo Jardim Botânico, que teve a concessão para a família morar até o falecimento do último idoso. Teve também a concessão para fazer a reforma na casa, fizeram a reforma, a casa está impecável, não é? E a família que mora ao lado, que é a família do seu Gerson, que mora no mesmo terreno, está aí correndo o risco de ser removida, não é? E nessa situação, eu acredito que a família do seu Gerson mereça o mesmo tratamento que a família do seu Sergiório, e é um conflito que nós temos que resolver. Porque daqui a 20 dias, nós vamos estar às vésperas das eleições. E não vai ser bom acontecer um escândalo, né, nesse momento, numa remoção, que vai ser uma coisa assim brutal, que a família não tem para onde ir. Então, como é que nós vamos resolver essa situação? Eu acredito, não é? Acredito e solicito que as situações ali das duas famílias sejam equiparadas. O mesmo direito que uma família obteve, a gente solicita que seja também transmitido, repassado para outra família, nas mesmas condições. Sobre esse ponto, nós estamos certos do compromisso assumido pela presidenta Dilma na presença da companheira Emília e outros companheiros, de que aquela comunidade seria preservada. Eu não vou, evidentemente, esperar uma declaração escrita da presidenta. Eu concluo o que ela disse. Então, para mim, esse nosso grupo de trabalho é um grupo que está partindo da afirmação dela. Esse risco levantado pela Emília, isso nos preocupa muito, porque o nosso Poder Judiciário, que você conhece também, quanto eu, outros companheiros da área jurídica sabem que nosso Poder Judiciário é um poder que não merece, eu diria, confiança dos chamados espíritos. O nosso Ministério Público também, eu não tenho nenhum respeito, envolve o meu tempo de advogado desde 1955. E digo isso com absoluta tranquilidade. E isso que a Emília acabou de dizer é um mandado de despejo, de tiro. Diz inclusive isso, sob pena de que se jogue no chão sem remoção do que está dentro da casa. Isso é absurdo do ponto de vista jurídico. Eles nem pensam mais em encontrar uma forma de levar para o depósito público o material dos móveis do pessoal que vive lá. Eles ameaçam jogar no chão a casa com tudo dentro. E dizem expressamente, a juíza acima e embaixo, inclusive com tudo que se encontra. Quer dizer, é um risco que encontraria pelo menos a disposição que nos manifestou a presidenta da República, de preservar os moradores. Esse é o ponto que realmente eu gostaria de ressaltar e cobrar dos companheiros uma medida enérgica, principalmente que seja da AGU, não sei qual de vocês aqui representa a AGU, e tem que tomar uma medida judicial para evitar esse despejo, esse e outros despejos, até para poder garantir o compromisso assumido enfaticamente pela presidenta da AGU. Era isso que eu queria dizer. Professor, com relação a isso, assim, nós, desde que a Emília nos acionou e encaminhou lá uma cópia do mandado de reintegração, nós temos lá na SPU mobilizado
conversamos inclusive com a Procuradoria aqui no Jardim Botânico, e questões que o senhor aponta aí como preocupantes são preocupantes para a gente também. Nós temos, dentro a SPU tem se manifestado reiteradamente em todas as ações de reintegração de posse que chegam, primeiro solicitando a suspensão, segundo apontando que tem uma posição do governo que está embasada naquela decisão que foi anunciada, de que não tem, a gente não gostaria de ter remoção isolada, que a gente não gostaria que acontecesse remoção de nenhuma família sem ter solução definitiva, seja qual for a solução definitiva. Entretanto, assim, o senhor bem colocou, assim, tem uma tensão nessa relação do Executivo com o Judiciário, né? E a gente tem limites nessa atuação. De qualquer forma, nós estamos dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro daquilo que a gente pode fazer de articulação com a Procuradoria, com a Advocacia Geral da União. Insistentemente a gente tem feito essas conversas no sentido de pedir que medidas sejam tomadas para evitar esse despejo iminente, né? Na semana passada, o doutor Daniel teve também uma conversa com a Procuradoria, também no sentido de ouvir qual que é o posicionamento deles e fazer uma sensibilização, ele podia relatar isso. A gente leva de forma reiterada a preocupação de vocês, porque o prazo está se esgotando e não tem nenhuma sinalização efetiva de que isso vai mudar nos próximos dias. Então, é uma coisa que assim, me preocupa. Eu peço, inclusive, à Secretaria de Direitos Humanos, se puder levar essa questão, ver como é que ajuda a gente nessa interlocução, porque é uma situação... Qual órgão foi responsável por fazer essa reintegração de posse? Não tem indicação disso no mandato. Então quem que vai fazer? Olha, só formal. Patrícia, desculpa. Só para saber. Desculpa, né? Jardim Botânico. Só que normalmente, quando são ações civis públicas, né, enfim, e tem algumas nesse mesmo sentido, a própria SPU é intimada para fornecer os meios para fazer, porque na verdade o que ele quer é a demolição da casa e depois todo o arranjo lá dos destroços e tudo mais. Então não é uma mera reintegração de posse. Como é ação civil pública, seria demolição mesmo. E normalmente eles intimam a SPU. Na questão do Caxinguelê, foi lá para o Jardim Botânico, né? E aí ficou aquele negócio, tal. Meu entendimento, assim, se deu início ao processo o Ministério Público, ele que se responsabiliza por fazer as condições. Esse é o meu entendimento. A SPU não foi notificada. Não foi notificado. Nem o Jardim Botânico. Meu entendimento é que se fosse, não é obrigação da gente assinar. Esse é o meu entendimento. Para mim, se o Ministério Público, que é o responsável pela ação, é a responsabilidade dele prover os meios, né? Os meios. Mas os meios que eles vão prover é jogar a casa no chão. Não, eles não vão fazer nada, eles não sabem fazer isso, eles só sabem mandar os outros fazer. Isso vai acontecer. Pois é, mas eles prometem jogar a casa no chão. E eu não tenho dúvida que vão jogar. Não vão não. E aí eu gostaria de solicitar aqui o apoio do companheiro de direitos humanos. Porque eu não tenho dúvida, pela experiência que eu vivi lá, nós já fizemos 2 resistências físicas. E a primeira das vezes só se conseguiu a revogação da decisão absurda do juiz quando já eram 5 horas da tarde. E aquela ameaça o dia todo, cercados pela polícia e o povo disposto a resistir. E vão resistir mesmo. E aí você pode avaliar também, ou melhor do que eu, o que pode acontecer. Isso realmente não interessa a ninguém, evidentemente. Algum de vocês leu o mandado? Eu tenho um número do... Você leu? Saiu, eu tirei uma cópia aqui, mas está ilegível, que eu imprimi uma impressora que não estava, não. Daqui dá para ver pelo menos o número, se alguém não lembra o número da Mas eu acho que a gente fica muito à mercê dos casos. Pelo fato da gente ter renegado eu queria que entrar no meu e-mail. institucional Dá nem para ver o número. de intervenção.
Você me mandou isso, não mandou e-mail por e-mail? Mandei. Quer ver aqui? Modificações no decorrer da execução desse plano, mas era um pacto entre a instituição e a comunidade. Na medida que o governo recua nesse plano, nós ficamos à mercê de ficar colhendo leite derramado aqui e acolá. Porque esses despejos isolados que a gente está podendo contar, parece que a duras penas vai convencer a GU, não sei o quê, a gente vai lá para segurar a polícia, não sei o quê, são despejos que estariam sendo tratados dentro do plano de preservação fundiária por reassentamento dessas famílias, onde já havia se aventado a possibilidade dentro do plano de assentamento. Então eu fico assim, a gente vai estar até o período da eleição aguardando essa reintegração de posse, e depois da eleição vamos estar aguardando outras licenças. Isso porque nós recuamos no centro da questão. Porque o centro da questão é a definição daquela área e a titulação do conjunto da comunidade com os equipamentos de urbanização necessários e tal. A gente se desviou no meio do caminho, aí eu vou aproveitar que eu estou com a palavra mais 2 minutinhos para poder... A Ana Paula está aqui representando o Ministério da Cidade, a gente dobrou muitíssimo a presença do Ministério da Cidade desde o começo dessa história, para deixar de ser omisso. E aí, para situar a Ana Paula, o Conselho da Cidade, Sana, votou pela intervenção do Ministério das Cidades. Lá no comecinho, o Ministério da Cidade sequer publicou a resolução do Conselho. No começo do ano passado, foi instituída uma comissão, à guisa de ter sido provocado pelo TCU, para fazer demarcação do território do Jardim Botânico. O Conselho Nacional das Cidades votou uma resolução para que o Ministério fosse indicado para dentro dessa comissão e zelasse pelos interesses do perímetro onde se situava uma comunidade de 206 anos. A Procuradoria do Ministério, lá, a CGU, não publicou e disse que era para arquivar, porque aquilo não era objeto do Ministério. E o Ministério deixou a Procuradoria fazer juízo político da ação política do Conselho. Então, para dizer que o Ministério tem, sim, toda a base, se quiser intervir a partir de agora, nesse momento que chegou de corpo presente, entendeu? Isso tudo está acumulado lá no Ministério da Cidade. A omissão e a ação errada, equivocada também da CGU. Você podia relatar como é que foi a conversa lá com a Procuradoria? De informação. Então, a situação é essa. A gente recebeu o e-mail por mandado através de você, não houve notificação formal. Só consegui entrar em contato com Brasília na sexta-feira à tarde e a gente não tem uma resposta formal do que deve ou não ser feito em relação a isso. Até porque a ação é ajuizada pelo Ministério Público Federal. A nossa governança ela é limitada. O Ministério Público Federal é que ajuizou essa ação e conseguiu esse mandado de reintegração de posse. Então, assim, hoje a gente não tem posição sobre o que fazer e também não fomos intimados ainda a fornecer meios, ou seja lá o que for. Então, o que a gente tem hoje de informação é só isso. A gente soube, através dos senhores que passaram o mandado do Dr. Patrick, que esse mandado já estaria com a Conselho de Justiça. E o senhor Gerson Morador já teria sido intimado. Estamos nesse pé ainda. Aí falando de algum procurador?